Nos últimos anos, eu tenho passado todo ano por todas as regiões do país. E eu não passo só por cidade grande, eu passo... É por trabalho mesmo, tá? Eu passo também por muita cidade média e por muita cidade pequena. Com muita frequência, minhas viagens pelo Brasil são daquelas viagens que você posa no aeroporto da capital ou no aeroporto do interior, e aí entra num carro e anda de carro mais 2 horas até chegar, mais 3 horas até chegar ao lugar que você tem que chegar para falar com as pessoas, né? Eu dou palestras. E uma das coisas maravilhosas dessa bênção, além de conhecer o Brasil, é ter uma noção... O Christian viaja um bocado também. Fica muito claro para você o quanto que o Brasil é diferente. O quanto que o Brasil é muito distinto um lugar do outro. Como varia a opinião das pessoas. Então, quando você faz um comentário desses, é um absurdo ver pessoas defendendo que não haja anistia, eu tenho certeza de que isso soa absurdo para você, porque provavelmente boa parte das pessoas com quem você concorda, com quem você conversa, concordam muito com você que a anistia é uma coisa absolutamente necessária. E às vezes a gente, na nossa cidade, no nosso ambiente lá, a gente fica com essa impressão de que, todo mundo pensa como eu. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, os próprios algoritmos tratam de dar para a gente coisas que vão agradar para a gente e só mostrar o outro lado como se fosse uma caricatura, o resultado é um pouco que você fica aí nesse universo cognitivo em que a sua impressão é de que todo mundo pensa assim. É para isso que a gente faz pesquisa de opinião. Agora, claro, você pode dizer, se virar e falar, eu não acredito em pesquisa de opinião. Não tem nenhum problema. Você pode não acreditar em pesquisa de opinião. Mas quando você não acredita em pesquisa de opinião, você meio que abre mão de ter um termômetro que seja um termômetro externo a você que te permita conseguir avaliar o que o mundo pensa fora da sua cabeça. Se você não acredita em pesquisa de opinião, se você ignora todo mundo que fala algo com o qual você discorde, você se tranca dentro de si mesmo e você perde a capacidade de ter uma conexão com o que a sociedade de fato é. Este é um fenômeno que nós em política chamamos de alienação. O que as pesquisas estão mostrando é que por volta de 35% das pessoas pensam exatamente como você, que é preciso ter algum tipo de anistia. E 56% das pessoas consideram que não deve haver anistia para ninguém. Ou seja, mais de metade da sociedade brasileira acha que não pode ter anistia de jeito nenhum. Menos da metade, bem menos da metade, um pouquinho mais de 1/3 da sociedade acha que deveria haver anistia. Você está na minoria. Você pode achar um absurdo que a maioria pensa. Tudo bem. Mas uma das desvantagens da gente viver numa democracia é que a maioria tende a ganhar pelo voto. Aí vem o seu segundo comentário que eu acho muito interessante, que é o meio deveria mudar para extrema meio esquerda. Eu não sou uma pessoa de esquerda. Eu até meio que me considero um pouco esquerdoso, tá? Mas o problema é que as pessoas de esquerda acham que eu sou de direita. Então, dentro do padrão médio do que se considera ser de esquerda no Brasil, eu não sou de esquerda. E tudo bem, porque eu sou liberal. Embora liberais progressistas fora da América Latina costumem ser postos na extrema esquerda, já me mato falha aqui, concordando com você. Embora liberais progressistas tendam a ser postos na Europa, nos Estados Unidos, na centro-esquerda, no Brasil isso não acontece. A gente é colocado ou no centro ou na centro-direita. E está tudo certo. Quando a gente fala que existe uma extrema-direita e uma esquerda em ação no Brasil, e existem tanto uma extrema-direita quanto uma extrema-esquerda, e quando a gente fala que a extrema-direita é capaz de eleger presidente da República e a extrema-esquerda não é pelo seguinte, existem os extremos, tá? Como é que você percebe que você está no extremo da esquerda ou da direita? Se você vai para o Congresso Nacional e vê que os deputados com quem você concorda, você não encontra ninguém que esteja à direita deles,
Isso quer dizer que você se posiciona ali do lado dos parlamentares que estão dentro do Congresso Nacional no limite da direita. Você concorda com os parlamentares que estão mais à direita no Congresso Nacional. Se você concorda com os deputados que estão mais à direita no Congresso Nacional, isso faz de você alguém de extrema direita. Porque é uma posição geográfica, percebe? Se não tem ninguém à sua direita, você está no último lugar, na última casinha da direita. É isso, Jair Bolsonaro era isso, não existia nenhum deputado à direita do Bolsonaro. Hoje existem alguns deputados que pensam com Bolsonaro, mas não existe nenhum deputado, nenhum parlamentar à direita desses. Então, eles são a extrema-direita. Eu gosto de usar sempre o exemplo do Jones Manuel, que é um cara que é comunista, stalinista, porque ele é um cara de extrema-esquerda. E o bom de ter exemplos claros de o que é uma extrema-esquerda, entendeu? Alguém que deseja a revolução do proletariado, que acha que a democracia burguesa é uma ditadura. Tudo bem, mas o Jones acha que tem. É bom ter um exemplo deles, porque aí a gente consegue medir eleitoralmente. O cara foi candidato a vereador no Recife, não foi eleito vereador no Recife, não tem voto para a extrema-esquerda, mas tem voto para a extrema-direita e tudo bem. Então, quando você se vira para a gente e fala que a gente está à extrema-esquerda, a gente está muito longe da sua esquerda mesmo. Porque como você está no extremo da direita, como não existe ninguém à sua direita, e você concorda que não existe ninguém à sua direita, como não tem ninguém à sua direita, todo mundo para quem você olha, ou está do seu lado, ou seja, no mesmo lugar, ou está à sua esquerda. Porque não tem ninguém à sua direita. E como a gente está lá para o centro, cara, a gente está longe. Eu acho normal que você não consiga ver que depois da gente ainda tem todo mundo. Não tem problema. Mas é só para você entender que a gente está falando de posição geográfica, a gente está falando de um mapa, de uma reta, de uma linha. Eu ia comentar uma coisa, que é muito interessante sim isso, porque quando você está na extrema, num canto, tipo grudado na parede, olhando para o outro lado, você vê aquela fila indiana e você, né, de quem está à sua esquerda, se você estiver na extrema direita, mas o fenômeno também se acontece na extrema esquerda, né? É claro, exato. É claro. Aí assim, você vê aquele pessoal que está em fila indiana... O Jones, eu sou um cara de direita perigosíssimo. Não, você não vê mais a profundidade, você não vê a distribuição da distância. Então todo mundo parece estar no mesmo lugar. Então, na verdade, de centro-direita até a centro-esquerda, todo mundo é esquerda. Para quem está na extrema-direita. Entendeu? Você não faz distinção se é o Jones Manuel, se é você, se é o Eduardo Paes, se é o Kassab, enfim, todo mundo está no mesmo lugar. Entendeu?